Tem gringo perto de assinar com o Fluminense, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos trazer uma informação sobre o principal alvo do Fluminense no mercado de transferência, nessa janela que abre agora no próximo dia 10 de julho. Além disso, claro, falar muito da partida de hoje, né? Fortaleza e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão. O Tricolor já voltou a pontuar contra o Internacional, mas precisa voltar a vencer urgentemente no campeonato. A gente tem algumas informações importantes sobre esse assunto para trazer para você. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Depois da vinheta, a gente vai falar muito de Fluminense. Que o nosso tricolor não vem bem na temporada, todo mundo já sabe. Que o Fluminense precisa de reforços, no plural, nessa janela, todo mundo já sabe também. Mas o jornalista Gilmar Ferreira, lá do Extra, traz a informação sobre quem seria o principal alvo, né? Qual é a posição que o Fluminense está tratando com maior prioridade nessa janela de transferências. Já vou antecipar para vocês, tá? Eu não concordei com essa análise da diretoria tricolor, não, porque segundo Gilmar Ferreira, a principal prioridade do Fluminense nessa janela é contratar um centroavante. O Germancano não vem bem na temporada, a gente vê, né? Grande ídolo do Fluminense, mas em 2024 não está conseguindo jogar. O reserva dele, que é o John Kennedy, também não consegue se firmar, né? Muitos problemas extracampo, além da má fase dentro de campo. E o Lelê, né? Terceira opção, acabou tendo uma lesão grave e dificilmente volta a atuar nessa temporada. Quem corre por fora da posição é o Cauã Elias, que é um garoto muito jovem e ainda não conseguiu se firmar na equipe profissional do Fluminense. E eu discordo porque, já te explico. Não é que eu não acho que o Fluminense não precisa de um centroavante, não. O Fluminense precisa sim de um centroavante. Mas na minha maneira de enxergar, existem outras posições que são mais urgentes do que centroavante. Não que a gente não precise do centroavante, a gente precisa muito. Mas tem outras posições que são mais urgentes. Você buscar um volante, por exemplo, cão de guarda, a gente vai falar daqui a pouco sobre a partida de hoje, né? O André tá fora por terceiro amarelo, tá suspenso, a gente tá vendo a dificuldade que o Fluminense tem para colocar um volante ali para fazer essa contenção no meio de campo. Um zagueiro também para atuar ao lado do Thiago Silva é uma outra posição que eu acho que é essencial que o Fluminense reforce. Isso até mais do que centroavante. Claro, repito, tem que trazer um centroavante sim. O Cano tá muito mal, o John Kennedy eu não consigo confiar. Perfeito. Mas ter essa posição como a principal prioridade é algo que eu discordo. Agora a gente vai aguardar para ver, né? Vamos tentar descobrir essas informações também. Quem é o centroavante que o Fluminense vai buscar no mercado, né? O Fluminense tá, então, segundo Gilmar Ferreira, em busca de um centroavante, é a principal prioridade. A gente vai fazer o nosso trabalho aqui de tentar descobrir e trazer essa informação para vocês de quem é o centroavante que o Fluminense quer trazer nesse meio do ano. Mas eu quero, claro, que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Fluminense está certo nessa análise? Centroavante é a posição que a gente tem mais urgência para reforçar no ano? Deixa o um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Eu tenho uma informação rapidinha aqui para vocês sobre um jogador retornando ao Fluminense depois de longo período de inatividade. Antes de eu falar sobre isso, eu vou rapidinho lembrar você que está aqui assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, vai apertar o botão seguir e vem fazer parte dessa rede, né, de informações do Fluminense. A gente está te esperando por lá, beleza? Mas tem uma informação muito importante para trazer, uma ótima notícia, porque após 4 meses parado devido a uma lesão, o volante Luiz Fernando voltou a jogar pelo Sub-20 tricolor nesta sexta-feira, tá? O Luiz Fernando é um jogador de 2005, né? Portanto, tem 19 anos, estava machucado depois, né? 4 meses, é um período muito extenso, já conseguiu retornar aos gramados. A gente sabe que nessa idade, né? Esse tipo de lesão mais grave pode acabar afetando muito o desenvolvimento do atleta. Eu espero que não seja o caso do Luiz Fernando, que ele consiga se recuperar plenamente e em breve, se Deus quiser, né, esteja no profissional tricolor nos dando alegria, porque o que a gente está precisando é dessa molecada, né? A gente está precisando da molecada de Xerém lá no profissional tricolor. Então, toda a sorte do mundo para o Luiz Fernando recuperado e voltando a jogar. E tem uma informação também sobre gringo muito perto de assinar com o Fluminense. Quem traz isso pra gente é o GE, e de acordo com eles, tem um meia luxemburguês que está passando por um mês de período de testes lá em Xerém e pode muito em breve assinar com o Fluminense. A gente está falando do Enzo Lima, que tem 19 anos
que pertence ao Dudelange, que é uma equipe lá da Bélgica, e negociava com 2 equipes de São Paulo. Só que o Fluminense atravessou as conversas e apresentou melhores condições para o jogador, que está lá em Xerém, sendo testado para quem sabe assinar em definitivo, né? Muito interessante, chama muita atenção, né? Porque o meia é luxemburguês, né? Enfim, país muito diferente, né? Nativo lá da Europa, e agora ele aparece aqui no futebol brasileiro. Como eu disse, tinham 2 clubes de São Paulo que já estavam, né, negociando com ele, mas aí o Fluminense apresentou essas condições melhores e atravessou isso, então ele está fazendo esse teste lá em Xerém. Muito bacana ver o Fluminense investindo mais firme nessa captação, né, para trazer esses jogadores mais jovens para a sua categoria de base. A gente sabe muito bem, né? O Fluminense é um clube que financeiramente não pode fazer grandes investimentos, então contratar a molecada é algo que pode ajudar muito, né? A gente vê o John Kennedy, o André, o Martinelli, essa turma toda não chegou no Fluminense criança, chegou muito jovem, claro, tá? Mas não chegou lá no futsal do Fluminense. Eles chegaram depois pela captação tricolor. Então é um trabalho que é muito importante. E agora a gente vê o Enzo Lima aí, de 19 anos, do luxemburguês, passando por um período de teste. Vale lembrar, né, que apesar de ser luxemburguês, o Enzo Lima fala português fluentemente, né? Foi algo que pesou positivamente para o jogador nessa vinda dele ao Brasil. E uma curiosidade aqui geográfica, o Luxemburgo tem o português é um dos idiomas mais falados em Luxemburgo, embora o idioma oficial seja o luxemburguês. Tem uma colônia portuguesa muito grande lá, inclusive o Enzo Lima provavelmente é fruto dela, né, com esse nome. E aí tem muita gente que fala português por lá, como o caso desse jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar esse período de teste deles aqui no Fluminense, mas toda a sorte do mundo, quem sabe, né? Muito em breve a gente não vê esse jogador no profissional tricolor. Vamos falar um pouquinho da partida de hoje contra o Fortaleza. A partida é essencial para o Fluminense, que precisa urgentemente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Tricolor já divulgou a sua lista de relacionados com algumas novidades muito importantes. A gente vai falar bastante sobre isso. Só antes, eu vou rapidamente aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Fernandes, de Belo Horizonte, para o Assis, de Manaus, no Amazonas, para o Carlos Azevedo, do Rio de Janeiro, para o Marcelo, de Nova Friburgo, para o Robson Luiz, de Campos Elíseos, no Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, também do Rio de Janeiro, e para o Elias, de Guarapari, no Espírito Santo. Um abraço para a galera, o convite, claro, sempre muito reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome? Comenta aqui embaixo seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então de Fortaleza e Fluminense, partida de hoje pelo Brasileirão. A gente tem o árbitro dessa partida, é o Davi Oliveira Lacerda, que é um árbitro do Espírito Santo e, curiosamente, vai apitar o primeiro jogo do Fluminense de sua carreira. Então a gente não tem que ter um histórico para trazer, para analisar como é que o Fluminense se dá bem ou não dá com esse árbitro. Mas primeiro jogo dele, vamos ficar na torcida para que seja, enfim, para que dê tudo certo e que o Fluminense vença esse jogo. Mas sobre os relacionados do Fluminense, tá aí na tela, o Fluminense divulgou de maneira oficial nessa manhã. Chama atenção para algumas coisas, tá? O Thiago Santos volta a figurar como defensor nessa lista. No jogo contra o Grêmio, quando voltou a separar por posições, ele estava lá como meio-campo. Agora ele volta a figurar como defensor nessa lista. Destaco o retorno de Jean Lucumi, que tinha cumprido suspensão na última partida, já que ele foi expulso, né, na sua estreia lá contra o Grêmio. Também está de volta aí, vai ser uma opção para o técnico Mano Menezes. E um nome que chama a atenção, que é uma grande novidade, é o do volante Wallace Davi, que é da Esquadrilha 07, né? Vem daquela geração que ganhou tudo no Sub-15, no Sub-17, agora está no Sub-20 tricolor e está relacionado para a partida de logo mais. Vale lembrar que o Wallace Davi é um volante que estava muito tempo parado por lesão, tá? Ele teve uma lesão grave, ficou muito tempo parado, agora está retornando. Dele eu posso falar um pouco mais, uma partida que eu assisti dele no ano passado, na final da Copa Olaria. Foi um jogador que me chamou muita atenção. Ele é aquele volante alto, forte, mas com boa saída de bola. Muitas vezes afunda no meio dos zagueiros para fazer aquela saída de 3 ali, que muitos treinadores gostam. Então tem esse refino técnico, além de uma pegada muito intensa na marcação. Como a gente está sem o André, né, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo
No último jogo, o Wallace Davi acaba indo para o banco. Acho difícil ele entrar em campo hoje, mas já faz a sua primeira viagem e é relacionado para a equipe principal tricolor. Voltando para a lista de relacionados, tem uma novidade que vai chamar e muito a atenção da torcida tricolor. Claro, ele está aí na capa dos relacionados, porque o Marquinhos está de volta. O Marquinhos esteve treinando normalmente ao longo dessa semana, está de volta sendo relacionado com a partida do Fluminense. Ele estava machucado, teve uma lesão muscular, agora está de volta. Será a opção para o técnico Mano Menezes, muito provavelmente vai ser titular nessa equipe tricolor na tarde de hoje contra o Fortaleza. Aí a gente fica na dúvida de como que o Mano Menezes vai montar o time, porque tem um desfalque na lateral esquerda, o Marcelo não viajou e o Diogo Barbosa está suspenso. Quem que ele vai colocar como lateral esquerdo? Também tem a dúvida ali na cabeça de área, né? O André tá suspenso, ele montou um time com 3 volantes no último jogo, mas agora o André tá suspenso. Quem que ele vai botar? Vai botar o Gabriel Pires ali, enfim, tem o próprio Wallace Davi relacionado. O que que o Mano Menezes vai aprontar? Bom, de acordo com o Vitor Lessa, a provável escalação do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel na direita, uma zaga formada por Thiago Santos e Antônio Carlos, e na esquerda fica a dúvida. Tem o esquerdinho, o João Henrique está relacionado para essa partida, mas tem a possibilidade também do Guga jogar improvisado no setor. No meio-campo, Gabriel Pires, Martinelli, Alexandre e Ganso, mas tem essa dúvida, né? Vai jogar mesmo o Gabriel Pires? É um jogador que a torcida do Fluminense vem pegando muito no pé, não tem gostado das atuações dele, mas é a única opção de volante que a gente tem, né? Tirando ele, é só o Wallace Davi, que nunca jogou profissionalmente pelo Fluminense. Lá na frente, Keno e Cano, essa dupla de ataque que infelizmente, né, já nos deu muitas alegrias, mas hoje em dia tá complicado, né? O Keno tá numa fase horrível. Eu venho muito incomodado com o futebol apresentado pelo Keno e o Germancano. Eu fico triste, né? A palavra é tristeza, porque é um grande ilustrado do Fluminense que passa por uma fase também deplorável. Mas essa é a escalação do Fluminense para a partida de logo mais contra o Fortaleza. A gente vai fazer pré-jogo aqui no canal a partir de meio-dia e meio. Você, é claro, mais do que convidado para vir debater essas informações junto conosco. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.